Então, nesta noite, eu queria falar um pouquinho de ser discípulo ou ser crente. Ou você é discípulo ou você é crente. Tem uma diferença aí, tá, irmãos? E ao longo da palavra, nós vamos entender o que é ser um discípulo e o que é ser um crente. Missão meio difícil que o pastor traz para a gente, né, pastor Cláudio? Ser discípulo ou ser crente? Eu falei, meu Deus do céu, o pastor Cláudio já pregou tudo. O que eu faço agora? Aí eu pedi ajuda para quem? O Espírito Santo. Eu falei, Senhor, traga a luz para mim da palavra. O que eu posso falar? Para mim, né? Primeiro a palavra vem para mim, depois ela vai para a igreja. Palavra. Fala aí, pastor Cláudio. Pessoa, palavra, pessoa. Pessoa, palavra e pessoa. É isso que nós vamos aprender nesta noite, irmãos. Então, irmãos, eu coloquei o título para a gente meditar lá em Lucas 9. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar aqui. Pode colocar. Deixa só o copo. De estar aqui. Muito obrigado, irmã. De estar aqui nesta noite, Senhor, para trazer uma palavra aos nossos corações. Deus, que o altar ele já foi preparado, a presença do Senhor já está neste lugar, Senhor. Agora nós precisamos ouvir da Tua palavra, Senhor. A palavra rema, aquela palavra viva aos nossos corações. Encha-nos, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Oh Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Lucas 9, versículo 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Louco, né, irmãos? É só depois que você aceita Jesus que você vai meditar nessa palavra e vai entender. Então, irmãos, em termos simples para a igreja entender qual que é a diferença entre um crente e um discípulo, no contexto cristão, é que o crente, ele crê em Jesus. O crente, ele crê em Jesus. No contexto bíblico, no contexto cristão, o crente crê em Jesus. Enquanto o discípulo não só crê, mas também segue. Ele imita Jesus. Ele busca viver de acordo com os seus ensinamentos. Ele busca uma vida reta. Ele tenta ser mais parecido com Jesus. O discípulo, ele tenta ser mais parecido com Jesus. Ele tenta levar uma vida mais próximo daquilo que Jesus ele tem nos ensinado. E o crente não. O crente, ele aceitou Jesus e ele estacionou. Eu até comentei com ele, eu falei assim, olha, interessante. O crente é um passo para ser discípulo. Mas tem crente que não entendeu isso ainda. Que ele tem que dar o outro passo para ele se tornar um discípulo. Vocês estão me entendendo, igreja? Enquanto o discípulo não só crê, mas também segue, imita Jesus, ele busca viver de acordo com os seus ensinamentos. Aí eu lembrei de Pedro. Pedro, ele estava ali pescando. E Pedro, na minha visão, no meu entender, ele ainda era um cristão, ele era um crente. Porque ele seguia os ensinamentos, né? Ele seguia os ensinamentos. Mas no dia que Jesus fez o convite para Pedro, ele larga tudo. E ele começa a andar com Jesus e se tornar, e dia após dia ele começa a se tornar mais parecido com Jesus. Ele vem com as suas falhas, vem com seus erros, mas ele começa a andar na presença de Jesus e Jesus vai moldando ele. O crente pode ter fé, mas o discípulo vai além. Ele demonstra isso através de suas ações, comprometimento com a sua vida cristã. O discípulo ele vai além.
O discípulo ele não fica parado, ele vai além, ele se compromete com a missão. Ele se envolve com a missão. Hoje, o que aconteceu aqui? Sábado e domingo. O que aconteceu aqui? Um envolvimento de pessoas. Pessoas com a mesma visão. Qual que era a visão? Deixar a igreja bonita. Então, houve aqui um agir de todos. Ele se compromete com a sua vida cristã. E o crente, ele recebe Jesus e pronto. Aí, nesta noite, você vai ter a oportunidade de fazer uma autoanálise para ver em qual dessas categorias nós estamos encaixados. Né, pastor? Nós, né? Primeiro tem nós, né? Nós estamos encaixados. Primeiro você vai fazer essa autoanálise e nós vamos ver em qual dessas duas categorias nós estamos encaixados. Ele frequenta a igreja, lê a Bíblia, isso é o crente. Ele frequenta a igreja, lê a Bíblia, participa ativamente das coisas religiosas. Ele faz tudo, irmãos. Tem conhecimento na Bíblia, tem fé em Cristo Jesus, tem uma crença, tem uma experiência pessoal, íntima, mas não passa disso. Resumindo, ele só fica estacionado. Ele só fica estacionado. Ele não vai além. Ele não tem coragem de ir além. Ele fica parado. Não que o crente está errado, mas o crente ele não pode ficar parado. Ele tem que mover-se, porque o reino dos céus ele é tomado por quê? Por esforço. Então o crente ele tem que começar a se mover para se tornar um discípulo. O cristão, o crente, ele não pode ficar só crente. Ele tem que fazer algo para mudar. Ele não tem uma mudança radical com Cristo. Aceitou Jesus, batizou, vem para o banco e fica só se alimentando. Fica só se alimentando. Vem uma palavra boa, ele é para mim. Vem outra palavra boa, ele é para mim. E quando ele está ali sentado, farto, mas ele não coloca em prática aquilo que ele tem aprendido. Aí o texto fala assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ei, crente, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz todos os dias. Você tem que começar a andar com essa cruz. Você tem que começar a ser diferente. O discípulo, ele é um seguidor de Jesus, alguém que busca viver como ele viveu. O discípulo é um seguidor, ele busca viver o que Jesus viveu. Olha o que diz lá em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O discípulo ele tem que ser o sal da terra. Ele tem que fazer a diferença no lugar que ele chega. No lugar que ele chega, as pessoas têm que sentir sede. Quando ele começar a falar de Jesus, as pessoas falam, me apresenta esse Cristo. Me apresenta esse Deus. Ele tem que colocar sal. As pessoas têm que sentir vontade de beber água, essa água viva, essa água que flui de dentro como rios de água viva. O discípulo ele faz as pessoas ter vontade de conhecer Jesus. O sal ele serve para quê? Para dar gosto, né? Para criar ali, quebrar as coisas, mas o sal ele serve para mais, irmãos. O sal, quando você alimenta de sal em bastante quantidade, ele te dá sede. Né? Os criadores de galinha, ele coloca sal na água. Sabia disso, irmãos? Os pessoal que vende galinhas de granja, eu já trabalhei com venda de galinhas, de frango. Eles colocam sal na água, sabe para quê? Para que o frango comece a beber água. O frango bebe água o dia inteiro. Para ele ganhar 200 gramas, 100 gramas, para o preço aumentar ali, para o valor subir. Então o sal, ele traz sede. O sal, ele traz sede. Vós sois o sal da terra, discípulo. Vós sois o sal dessa terra. Você tem que trazer sede, vontade, para as pessoas conhecerem a Cristo.
O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O cristão, ele tem que ser crucificado com Cristo. Paulo declara isso, irmãos. Já estou crucificado. Você não pode ficar mais parado. Você agora é um alvo. Você agora é um alvo ambulante. Você é um alvo ambulante. Você está na mira de Satanás. Você está na mira do inimigo. Tem um alvo marcado nas suas costas. O inimigo, ele te persegue todo o tempo, porque agora você é um cristão. Você traz sal, você salga a vida das pessoas. Você agora é diferente. Você não vive mais para você. Você vive para Cristo. Você carrega a sua cruz todos os dias. Então, por isso, existe um alvo nas suas costas. Existe um alvo nas suas costas. O inimigo está te observando a todo tempo. Lucas 10, 57 e 58 diz assim: Jesus, a raposa tem os seus covios, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde repousar ou colocar a sua cabeça. O discípulo agora, ele vive para Cristo. Ele não pensa mais nos bens materiais dessa terra. Ele quer somente Cristo. O alvo dele é Cristo. Lembra da Geiciane, irmãos? Lembra da Geiciane? A Geiciane agora, ela vive para Cristo. Ela está lá. Está lá agora pregando para aquelas pessoas correndo risco de vida. Porque ela entendeu que já não vive mais ela, mas Cristo vive e ela vive por Ele. Ela carrega a sua cruz todos os dias. Estão entendendo, igreja? Tem uma diferença enorme. As raposas têm os seus covios, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça. Aí a pessoa entra na igreja e fala assim: eu vou ser crente, porque a vida de crente é muito boa, e a gente fica rico rapidinho. A gente fica rico rapidinho. Você entra na igreja, parece que tem uma mega cena ativada, você fica crente, você vira rico. Não, irmãos. Você vira crente, você tornou-se um passo para se tornar um discípulo. E você não fica rico, não. Você fica rico é das bênçãos do Senhor. Você fica rico é da grandeza do nosso Deus. Você não fica rico, não, irmãos. Mas você tem, todos os dias, a provisão de Cristo. Todos os dias, Deus, ele derrama ali o pão, o maná para o servo dele. Todos os dias, Deus prepara para o teu servo um alimento. Mas o crente, ele tem que mudar de situação. Comentando com Eliá ali, eu falei: Eliá, a borboleta, ela tem duas etapas. Primeiro, ela é uma largata. Vamos viajar no texto aqui. O crente, primeiro, ele tem uma etapa. A borboleta, mesma forma. Primeiro, ela é uma largata. E ela tem ali o seu ciclo de vida como largata. Mas se ela não virar e não entrar numa metamorfose, numa mudança de vida, se ela não entrar numa metamorfose, ela vai ser somente largata. E o crente, da mesma forma, se ele não der um passo, se ele não parar de tomar leite e começar a comer alimento sólido, ele vai ser somente crente. Ele nunca vai se tornar um discípulo. Ele nunca vai se tornar parecido com Cristo. Ou pequenos Cristo. Ele não vai se tornar. Então a largata, ela entra numa metamorfose ali, e ela entra dentro de um casulo, e durante um tempo ela está ali moldando, até que ela vira uma borboleta, e ela começa a voar. Uma largata, ela anda rastejando, mas no seu processo de vida, ela se transforma numa borboleta e voa. Ei, para de ser crente. Deus tem coisas grandes para você. Você tem que voar nas asas do Espírito. Você tem que voar nas asas do Espírito Santo e ver lá de cima, porque a águia vê de cima. Discípulos.
E agora vocês serão chamados meus discípulos. Ele não só crê, mas se compromete a seguir os ensinamentos de Jesus. Ele busca imitar em todos os aspectos da vida. Isso é um discípulo, ele busca imitar tudo, irmãos. Eu estou aprendendo a imitar o pastor Carlos. Ele comprou um sapato marrom, daquele lá eu fui lá e comprei um também. Só não vim com ele hoje porque não ia combinar. Eu estava vindo com ele, ele falou, não vai não, porque não está combinando não. Então eu estou começando a imitar. Estou começando a imitar o pastor Pertinho também. Eu tinha uma camisa dessa daí. Eu falei, eu vou sair fora dessa camisa, porque já tem muito tempo que ela está comigo, eu tenho que mudar. Mas o sapato eu já tenho. O sapato eu já tenho de discípulo. Aqui. Mateus 5,41 diz assim, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Isso é ser discípulo. O discípulo, ele toma um tapa, ele dá outra face. O discípulo, ele vive por Jesus, ele vive para Jesus, ele vive para ajudar. Mas o crente não, o crente, falou isso, eu vou me reeducar, eu tenho que corrigir. Não, nós agora estamos num processo, estamos numa metamorfose. Agora você é um discípulo, você é um seguidor de Cristo. Sempre quando você pensar como crente, você tem que colocar Jesus e falar assim, o que Jesus faria nessa situação? O irmão pisou no meu calo, mas o que Jesus faria? Porque agora eu sou discípulo. Agora eu sou um discípulo. O irmão está me forçando a fazer muitas coisas, mas e aí? Se o teu inimigo, se o teu irmão te manda andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Servo. É servo agora. Ele está disposto a abrir mão de seus próprios desejos e ambição em favor do reino de Deus. Irmãos, a gente pensa que está abrindo mão de muitas coisas, né, irmão? Porque isso, porque agora eu abri mão de... Irmãos, é porque a gente está aqui, mas tem pessoas que têm muito mais condições econômicas do que nós e abriu mão disso tudo para servir a Cristo, irmãos. A gente pensa, eu abri mão, eu fiz isso. Irmãos, tem pessoas que têm milhões e servem a Cristo. É um discípulo, é humilde. Ele tem um prazer de falar assim, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um discípulo. E às vezes a gente pensa que abriu mão de muitas coisas. Eu abri mão disso, abri mão. Não, você tem que negar a si mesmo, você tem que carregar a sua cruz diária. Essa cruz agora ela é sua, meu querido. Quando você aceita Jesus, parece que tem uma cruz do seu tamanho lá, fala assim, aquela ali é do pastor Jaime, aquela ali é da Eliá. A Eliá carrega a minha cruz e a dela, né? A Eliá carrega a minha e a dela, né? Que homem que dá trabalho para a esposa sou eu. Então, Eliá carrega a minha cruz e a dela. Mas é isso, irmãos. Quando você aceita Jesus, tem uma cruz ali, fala assim, aquela ali é sua. Aquela, você não vai me dar muito trabalho, então leva aquela grande ali. Pega aquela grande. Pastor Cláudio está com a média, né? A cruz do pastor Cláudio é média. Mas é isso, irmãos. Onde eu parei? Ele está disposto a abrir mão de tudo. Ele está disposto a abrir mão de tudo, dos seus próprios desejos e ambição, em favor do reino de Deus. Aí eu vou trazer uma ilustração para os irmãos, de o que é um crente, do que é um discípulo, mesmo ainda ele não sabendo que ele é discípulo. Como assim? Ele não sabe que é discípulo, mas ele já faz coisas que um discípulo deveria fazer. Lembra da passagem do bom samaritano? O que acontece? O texto está lá em Lucas 10, 25. Diz assim, Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É só virar discípulo. E ele lhe disse, que está escrito na lei, e como a lei? E respondeu ele e disse, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu entendimento, do teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse e respondeu, bem faço isso, e viverás. E ele, porém, querendo se justificar-se, disse, mas quem é meu próximo? E disse Jesus, quem é meu próximo? E respondeu Jesus e disse, descia
Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Com as minhas palavras agora, tá, irmãos? Caiu nas mãos dos salteadores. É o vale que o irmão Renato pregou aqui com muita sabedoria, é o vale da sombra da morte. Esse vale, ele existia. Era um vale temido, um vale que tinha ladrão de um lado e ladrão do outro, e todo mundo tinha que passar nesse vale da sombra da morte. Então, esse homem, ele descia e ele passa por este vale. Ele passa por este vale. E quando ele passa, ele é assaltado. Os salteadores tomam tudo que ele tem e dá nele um couro. Mete nele um couro, põe ele quase morto. A palavra fala assim, e ele ficou quase morto. Aí, Jesus contando a história, fala assim, e descia de igual modo um sacerdote, um crente, um conhecedor da lei. E quando ele olha para aquele homem meio morto, moribundo, ele fala assim, eu sou um sacerdote, eu sou um homem da lei, eu não posso colocar a mão neste homem porque ele se tornou impuro. Como eu queria ajudá-lo, né, crente? Como eu queria ajudá-lo, mas eu não posso. Porque eu vou me tornar contaminado, eu vou ficar contaminado. E ele foi embora, ele deixou o camarada ali morto, meio morto. E de igual forma, veio um levita, um que toca bateria, um que toca teclado, um que louva, um que exalta o nome do Senhor, um que preparava os utensílios da casa do Senhor, um homem escolhido por Deus, da tribo de Levi, um levita. E quando ele olha aquele homem meio morto, ele fala, mas eu sou crente. Eu não posso colocar a mão neste homem porque eu sou crente. Crente só tem que ir na igreja, só tem que ir lá, colocar em prática, em ação, eu tenho que cantar, eu tenho que louvar. E quando eu tocar neste homem, eu vou ficar contaminado. E de igual modo, aquele levita foi embora. E de repente desce um samaritano, um homem ao qual o judeu não se dá. Eles têm raiva do samaritano, e o samaritano ele pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura, no cavalo, coloca ele no cavalo, derrama óleo, coloca azeite nas suas feridas, coloca ele num cavalo e leva para uma hospedagem e fala assim, toma conta dele, e tudo que ele gastar, quando eu voltar, eu te pago. Isso é ser discípulo, irmãos, isso é viver Cristo a todo tempo e a toda hora. Isso é ser crente, não, é ser discípulo. O discípulo faz o que Jesus faria. O que Jesus faria. E aquele homem deixa um crédito ilimitado para aquela hospedagem. Fala assim, eu estou te dando uma quantia, mas cuida dele, porque eu vou fazer os meus negócios, mas quando eu voltar, se eu estiver te devendo algo mais, eu te pago. O discípulo, ele vai além. O discípulo, ele vai além. Ele não fica só dentro de quatro paredes. Ele não fica só engordando, pegando a palavra e fala assim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Não, o discípulo coloca em prática. O discípulo, ele demonstra amor ao próximo, busca a santidade e o seu esforço para viver de acordo com a vida cristã. O discípulo faz isso, irmãos. Ele vai além. Ele não vive estacionado como uma bateria que só fica ali recebendo carga. A bateria, ela só fica recebendo carga. Só recebendo carga. Ela não distribui aquela carga suficiente para as pessoas, para aquilo que ela foi criada. A bateria, ela foi criada para receber carga e trazer e levar aquela carga. O crente, da mesma forma, o crente enche, mas ele fica estacionado. O discípulo, ele vai além. O discípulo, ele se dispõe a estar sempre aprendendo e crescendo espiritualmente. Essa transformação, ela vem de Deus. O discípulo, ele se dispõe. O que o senhor quer, pastor? Eu quero que você pega firme comigo nessa área. Então tá, eu sou discípulo, eu quero ficar firme com o senhor aqui. Eu vou começar a andar, então, junto com esse pensamento. O discípulo não questiona. Vou colocar aqui, o discípulo não questiona o seu mestre. O discípulo não questiona. Quem já assistiu Karate Kid aí? Você lembra? O menino falou assim, mas o senhor não me ensina nada. Ele falou assim, não questiona. No tempo certo, o que eu estou te ensinando vai se transformar em golpes. Coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Lembra? Tira casaco, coloca casaco, coloca casaco.
Para que é isso? Eu estou enjoado de colocar casaco. Aí o mestre fala assim, me mostra como é que você coloca casaco. Tira casaco. Ele se transforma em quê? Num lutador de artes marciais violento, porque foi no tempo certo. Não que ele ficou viciado em tirar casaco e colocar casaco, se tornou numa autodefesa. Então o discípulo ele não questiona o seu mestre. Se o mestre está pedindo, faça. Ah, mas pastor, como que é difícil a gente ficar submisso, né, às pessoas. Mas é isso, irmãos. Ele faz isso. A importância do discipulado. Por quê, pastor? Você pregou isso tudo para entrar nisso? Eu falei disso tudo, irmão, para entrar agora aqui nisso aqui. Ministério Vereda está em novo tempo. A visão agora é como eu vou me tornar um discípulo, como eu vou me tornar mais parecido com Cristo. É um novo tempo. É uma nova era. Sabe, irmãos, existe a igreja que existe 3 gerações. Uma geração de crianças, uma geração de adolescentes e uma geração mais conhecedoras. Mas essa geração mais antiga, ela já fez a parte dela. Essa geração já fez a parte dela, né, irmã Elza? Irmã Elza, as irmãs já fizeram a parte delas. Agora tem um novo ciclo, o ciclo de discipulado. E nesse ciclo agora somos nós, essa geração de 45 para baixo. A estrutura está pronta. A estrutura está pronta. Mas agora nós temos que fazer discípulos. A igreja agora tem que fazer discípulos. Essa geração de 50 para cima deixou uma estrutura para nós. Tem uma estrutura pronta. A geração de 40 para baixo vai ter que ganhar discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque uma igreja que não tem discípulo, ela não cresce. Ela é fadada ao fracasso. Uma igreja que não pensa em um discípulo, ela vai fadar. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui ninguém é imortal. Vai chegar um tempo que a ficha vai começar a cantar. Vai começar a chamar a ficha. E os jovens dessa igreja têm que pegar firme. Tem que começar a gerar discípulos, não é ficar só, pastor, mas é isso. Não, você tem que pegar firme. Você tem que viver Cristo. Você tem que apresentar Cristo na sua escola, na sua faculdade e no seu trabalho. Você tem que ser um cooperador para esse ministério. Agora nós vamos viver o discipulado. A importância do discipulado. Ele é essencial para o crescimento espiritual e a transformação pessoal de um comprometimento de propósito com Deus. O discipulado, ele te traz um compromisso com Deus. Foi isso que Pedro fez, falou assim, Jesus, eu agora vou estar compromissado com o Senhor, abro mão de tudo, abro mão dos meus barcos, porque agora eu quero seguir a Cristo. Então, nessa nova era, nesse novo tempo, nós vamos aprender a caminhar de novo. Agora você vai começar a ganhar asas para voar, como a borboleta, entrou na metamorfose. Como eu me torno um discípulo, pastor? Como que você se torna um discípulo? Renuncia a si mesmo. Tome a tua cruz, leva a sua cruz. Vai perder a sua vida. Você vai perder a sua vida. Mas ao mesmo tempo que você perder a sua vida, jovem, você vai ganhar ela de novo. É uma coisa muito louca. Você perde aqui, mas ganha lá. Isso é ser discípulo. Você vai renunciar. Você vai obedecer. Você vai ter autocontrole. Agora você vai ser uma pessoa mais obediente a Cristo. Você vai estudar mais a palavra de Deus. Você vai orar mais. Você vai ter um bom relacionamento com teus irmãos. Você vai começar a ter um bom relacionamento com seus irmãos. Você vai começar a vivenciar mais a vida do seu irmão. Não é que você vai vigiar seu irmão, não, mas você vai começar a sentir as limitações do seu irmão. Você não vai começar a olhar os erros do seu irmão, mas você vai começar a olhar as virtudes do seu irmão. Nos erros você vai ajudar o seu irmão.
Nos erros, você como discípulo, você vai ajudar o seu irmão. Você não vai ficar agora levando, que isso, que aquilo. Não, você agora é discípulo. Você ouve, retém para você e passa o que é bom. E passa o que é bom para frente. Você vai começar a andar dois juntos. Assim como o ferro afia o ferro. Estou aprendendo, né, pastor? Assim como o ferro afia o ferro. Então você vai começar a ter essa intimidade. A escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é sua. Você pode continuar sendo um crente. Não tem nada a ver. Tá, irmãos? Não tem nada a ver ser crente, não. Você pode continuar a ser um crente. Ou você pode se comprometer a se tornar um discípulo. Um cara que começa a fazer milagre. O discípulo, ele faz milagre. Porque o discípulo vive o sobrenatural. O discípulo, ele gera milagres. O crente, ele quer milagre. O crente, ele só quer milagre. O discípulo, ele gera milagre. A escolha é minha, a escolha é sua. Nesta nova caminhada, o discipulado vai trazer alegria para o seu coração. Você vai se tornar importante. Você vai falar assim, como agora eu sou importante? Eu achava que eu não tinha essa importância, mas agora eu sou importante na casa de Deus. Agora eu sou importante. Não basta crer, é preciso praticar os ensinamentos de Jesus. Crer, até o diabo crê. Você tem que praticar. Se o teu vizinho está te atrapalhando, comece a dar um bom dia para ele. Comece a dar um bom dia. Mas meu vizinho varra a porta e joga tudo para o meu lado. Pega, põe no lixo. Observação aqui, irmãos. Os discípulos, quando Jesus foi levado aos céus, Jesus deixa uma missão para vocês. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo Espírito Santo. Lá em Atos, eles ficaram esperando o revestimento. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram parados, não. Eles começaram a entrar em ação. Eles começaram a propagar o Evangelho. Eles começaram a pregar, porque eles já estavam cheios. E as igrejas dos dias atuais estão cheias. As igrejas estão cheias. Você tem que colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Lembra de Nicodemos? Ele foi até Jesus, lá em João 3:3, ele falou assim, como é que eu faço para me ser um discípulo? Porque ele era crente, conhecedor da palavra. Como é que eu faço para ser discípulo? Aí Jesus fala com ele assim, com as minhas palavras, você tem que nascer de novo. Você tem que começar a carregar a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que parar de ir nos velórios e fazer orações longas só para você comer e beber nas custas da pessoa que perdeu o seu ente. Você tem que nascer de novo. Pai, como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Mas se o senhor é mestre e não sabe. Jesus deu uma aula para aquele homem. O crente, ele se amolda em uma religião. Ele é superficial, sem busca constante por conhecimento, não busca praticar a palavra de Deus. Esse era Nicodemos. É um cara que não tinha conhecimento demais, mas quando ele estava diante da própria vida, do autor da vida, ele não teve palavras, ele ficou com a boca fechada, ele não sabia responder ao mestre. E Jesus vai, você precisa nascer de novo. Ei, igreja, pega seu irmão aí, cutuca ele e fala assim, você precisa nascer de novo. Da água do Espírito. Igreja, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos. A igreja vereda tem que nascer de novo. E nós estamos nascendo, irmãos. Nós estamos nascendo. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo essa nova época, essa nova etapa.
O discípulo busca a transformação interior. Amarrado em nome de Jesus. Amarrado. O discípulo busca a transformação interior, mudança de caráter. Ele busca constantemente por um conhecimento e pratica a palavra de Deus. O discípulo faz isso todos os dias. O discípulo não precisa ser mandado. O discípulo não manda, ele não fica... Não, ele faz isso porque ele aprendeu. O crente, ele pode ser motivado por desejos, busca apenas as bênçãos e reconhecimento, fama e riqueza. Vocês têm visto isso nos últimos dias? É o que eu comentei aqui, né? O crente, estou falando aqui não, irmãos, estou falando em geral. Ele quer riqueza, ele quer fama, ele quer ser reconhecido. João 6,26, Jesus fala assim: vocês me seguem por comida, porque eu trago alimento por vocês. Vocês estão ouvindo uma palavra boa, estou liberando comida, milagre, está recebendo cura, está recebendo comida 24 horas. Jesus, ele declara isso lá em João 6,26. Aquele povo seguia Jesus por causa de comida e bebida. O discípulo busca a vontade de Deus, o serviço e servir ao próximo. Ele serve ao próximo. Ele renuncia de si mesmo. Já não sou mais eu que vivo. Paulo, ele pega o seu conhecimento de teologia, um cara que aprendeu tudo aos pés de Gamaliel, o melhor que tinha na época, o melhor professor da época. Ele era discípulo. Ele era discípulo desse cara. E ele pega isso tudo e fala assim: isso tudo que eu aprendi é como um trapo de imundícia, é como um esterco, porque agora eu tenho uma nova vida. Eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu faço agora é para Cristo. O meu alvo é Cristo. Jesus chamou os seus discípulos e chamou os seus seguidores também. E falou assim com eles: sejais meus discípulos. Não apenas crente. Não apenas crente. Sejais agora meus discípulos. Jesus, ele chamou os discípulos e aquela multidão que andava com Jesus, Jesus chamou eles também para fazer parte do discipulado. Mas essa multidão, ela só queria comida e bebida. O crente, ele faz a diferença para si mesmo, porque tudo é para ele. O crente faz diferença para ele, porque tudo é para ele. O discípulo não. O discípulo, ele faz a diferença na comunidade e porque ele pensa nas pessoas. Pastor Carlos, chega em qualquer lugar aí dentro do bairro. Conhece o pastor Carlos? Conhece o pastor Cupertino? Você conhece o pastor Jânio? Não, esse eu não conheço, não. Mas o pastor Carlos eu conheço. Você conhece o pastor Cláudio? Ainda não. Mas o pastor Carlos e o pastor Cupertino eu conheço. Porque eles fizeram e têm feito a diferença na comunidade. Estão entendendo, igreja? O que é um discípulo? O discípulo faz diferença em qualquer lugar. O crente, ele busca para ele mesmo. É para ele, e por ele, e para ele. O discípulo, ele faz a diferença na comunidade, porque ele pensa na comunidade. Ele pensa só na comunidade. E para a gente terminar, irmãos, João 6,60, Jesus, ele é abandonado. O texto fala que muitos discípulos abandonaram Jesus, porque quando Jesus começou a pegar pesado, crente você vai ouvir, mas para se tornar discípulo você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para tornar discípulo você vai ter que abrir mão. E muitas vezes, irmãos, você vai ter que abrir mão até do seu trabalho. Dependendo do seu chamado, você vai ter que abrir mão do seu trabalho.
Dependendo do seu chamado, você vai se tornar um discípulo. Você não vai precisar de abrir mão do seu trabalho. Mas quando Jesus fala isso para aquela multidão fala assim, dura esta palavra. Acho que quase ninguém vai poder seguir. Seguir Cristo é difícil demais, você vai ter que abrir mão de tudo. Lembra do jovem rico? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Vai e vende tudo que você tem e segue-me. Ah, mas espera aí, eu vou ter que vender tudo? Viver uma vida miserável? Jesus quer que um discípulo dele viva essa vida? É claro que não. Jesus ele estava fazendo um teste, ele já conhecia aquele jovem. E aquele jovem, ele deixou a oportunidade de se tornar um discípulo de Cristo. Talvez o nome dele poderia estar mencionado nas Escrituras de outra forma. Mas o nome dele ficou mencionado como jovem rico, que não quis abrir mão da sua riqueza para servir a Cristo. Então, muitos dos seus seguidores, Jesus fala, você quer ser meu seguidor, você quer se tornar discípulo? Nega a si mesmo, toma a sua cruz. A sua cruz agora ela é diária. Você vai ter que morrer. Por algumas coisas você vai ter que morrer. Ah, eu gosto de um pagode. Você vai ter que morrer para o pagode. Ah, eu gosto de uma festa. Você vai ter que morrer para essa festa. Ah, eu gosto de beber. Ei, você vai ter que parar de beber. Eu gosto de fumar. Você vai ter que parar de fumar. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que negar a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não se preocupa mais com os crentes. O cristão, o discípulo, ele é perseguido. O crente para o diabo. Porque o crente só quer fama, riqueza. Você vai querer isso, você vai ter que ir para o mundo. Lá no mundo, o diabo vai te dar isso. Então o crente, o diabo, ele não se preocupa mais com o crente. Ele se preocupa com o discípulo. Porque o discípulo tem um alvo nas costas. O discípulo está com um alvo nas costas, marcado para morrer. Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu estava lendo Tiago. Tiago foi um camarada novo, um dos primeiros discípulos de Jesus. Tiago, irmão de João. O rei mata Tiago, ele mete a facada em Tiago. Tiago morre ali, foi um dos primeiros mártires depois de Estevão. Ele poderia ter negado Jesus. Estava no começo da caminhada. Mas ele preferiu morrer. Ele preferiu morrer do que abrir mão de ser chamado discípulo, seguidor, pequenos cristos. Ele abriu mão disso. E então ele morre ali, irmãos. E para nós cristãos, para nós crentes, nós estamos num novo tempo, numa nova era. E esse tempo nós teremos que dar um pulo no sobrenatural. E esse pulo se chama discipulado. Esse pulo se chama discipulado. Nós vamos ter que aprender tudo de novo. Nós vamos ter que nascer de novo, como Nicodemos perguntou para Jesus. Eu vou ter que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. Esquece tudo que você aprendeu. Agora você vai ter que aprender de novo. Como é ser um discípulo. O crente tem a percepção de Deus moral, mas só o discípulo procura alinhar o seu caráter com o caráter de Jesus. O discípulo ele procura alinhar. Quando ele faz algo de errado, ele fala assim, será que eu tenho feito as coisas certas na presença de Jesus? João 8:31, o crente ouviu a palavra de Deus, mas só o discípulo permanece. Se permaneceres em mim, tem como colocar para mim? João 8:38. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Você tem que permanecer na palavra. Mais abaixo, não. 31. Jesus disse, pois,
aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você tem que permanecer até o fim. Agora não tem como voltar. Está entendendo, igreja? Você pegou sua cruz. Você pegou a sua cruz. Não tem como voltar. Você não pode jogar a sua cruz fora. Uma hora ou outra você vai precisar dessa cruz. Tem uma história bastante conhecida aí, né? Todos conhecem que cada vez que o cara passava uma luta, ele cortava um pedaço da cruz dele. Ah, está muito pesado, vou cortar um pedaço. Aí quando ele chega num determinado local, existia um abismo. E a cruz dele era do tamanho do abismo. A cruz que ele tanto queixou era a sua ponte para ele atravessar para o outro lado. Mas como ele tinha cortado ela, a cruz não deu distância como ponte. E o que acontece? Ele fica. Porque aqueles que estavam carregando a cruz é sua. Eles usaram a cruz como ponte e puxaram. Cada um deve levar a sua cruz. É por isso, irmãos. Porque vai chegar um determinado tempo que essa cruz, ela vai te ajudar. Essa cruz vai te fortalecer. E a palavra de 2025 para essa igreja é essa. Nós queremos ser discípulos. Nós queremos uma nova vida. Nós queremos ser transformados. Nós queremos declarar que já não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo é quem vive em nós. Vocês estão entendendo, igreja? Que Deus possa abençoar ricamente a todos, que receberam essa palavra. E essa palavra, ela vem de encontro mesmo. Essa palavra é para que nós possamos sentir que nós devemos mudar. Tem nada a ver ser crente. Tem nada a ver, tá, irmãos? Mas você pode ser um discípulo. O pastor quer falar alguma coisa? Você pode ser um discípulo. E o discípulo, ele gera milagres. O discípulo, ele faz discípulo. E aí? Quer ser crente ou quer ser discípulo? Eu quero ser um discípulo, um ganhador de almas.